Olá, tudo bem? Nós do canal Trocando a Roupa da Alma estivemos em Salvador, fizemos vários passeios, muitos passeios, quase que conhecemos Salvador por inteiro, quase. E a gente fez o seguinte, a gente separou os 7 melhores passeios de Salvador para mostrar para você agora aqui no canal. Vem pro quintal com a gente. Sabe o que você vai conhecer agora? A igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. É aqui, nesta igreja, que você vai trocar a roupa da sua alma. A igreja com a maior quantidade de ouro do mundo que eu vi até agora. Muito ouro nessa igreja. Vem pro quintal. O Largo do Cruzeiro de São Francisco, anexo aqui ao Terreiro de Jesus. Essa igreja tem 345 anos. Ponto turistíssimo de Salvador. Estou aqui no Cruzeiro do Largo São Francisco, de onde a gente vai ter essa visão espetacular da Catedral Basílica. Do outro lado do Cruzeiro, aqui ó, no Largo de São Francisco ainda, eu tenho a visão da Igreja de São Francisco. Então fica assim, a Igreja de São Francisco, esse casario lindo aqui, maravilhoso, a Catedral Basílica e volta para o casario de novo, ao 360, maravilhoso para você. Como sempre, a loja básica. O átrio de entrada da igreja. Em vários pontos da igreja você vai encontrar sepulturas pelo chão de pessoas que, na maioria das vezes, foram beneméritos da igreja, que ajudaram na sua construção. A madeira toda em jacarandá, toda madeira nobre da época da construção da igreja. Apesar de ser uma igreja dedicada a São Francisco, o santo protetor dos pobres, que fez voto de pobreza, ela é a igreja mais rica em ouro que se conhece por aqui. Ela é riquíssima em ouro, tem mais de 1 tonelada de ouro em suas paredes. Tudo isto em amarelo é ouro. De uma beleza exuberante. Muito ouro. Diga-se 90% estilo barroco. Bem, os anjinhos barrocos já dizem tudo. Ainda temos os altares laterais, também repletos de ouro. Aqui houve também muito trabalho escravo. Aqui brancos e negros trabalharam juntos na construção dessa obra. Um pé com botas e o outro descalço. O branco e o negro trabalhando junto. Porém não se retratava o negro como preto na época. Então este continua sendo na cor branca porque era proibido incluir pessoas de cor negra nas esculturas das igrejas. Aquele 360 superior para você. E aí, tá gostando do vídeo? Faz o seguinte então, ó, vai aqui embaixo, compartilhar e manda para os seus amigos, para que eles possam ver a gente também. Valeu! Ela possui várias paredes com azulejos portugueses, todos pintados à mão.
Como sempre, né? Azulejo português é uma obra de arte riquíssima. Olhando toda essa estrutura belíssima e riquíssima, não dá para se imaginar o sofrimento de tantos e tantos escravos que a construíram. Salvador tem 372 igrejas católicas e 446 igrejas de outras religiões. Olha aqui só, uma igreja colada na outra. Igreja de São Francisco. Ao lado da igreja de São Francisco. Duas igrejas coladas ao mesmo santo, com uma porta de acesso ainda entre uma e outra. As baianas principalmente vão te abordar, os vendedores, sempre vai ter abordagem. Interessante para fazer essa parte histórica de Salvador, você contratar um guia local, porque com o guia você vai ter assim informações mais precisas. O casal mais nômade do Brasil está agora na Bahia. Bahia, meu rei, e você vai conhecer agora. Nós estamos na praia do Porto da Barra, em Salvador, a capital da Bahia, que foi também a primeira capital do Brasil. Meu rei, sente só essa vibe. Acabou de chover, o sol saiu, uma rara oportunidade de sol aqui, porque a gente tem pegado muita chuva aqui em Salvador. Imagem lindíssima aqui da praia do Porto da Barra. Como não gostar de Salvador, hein? Aqui é a Ponta de Santa Maria, onde fica o Forte de Santa Maria. E bem ao seu ladinho aqui, ó, depois dos canhões, ela é muito frequentada, principalmente aos finais de semana, porque é uma praia bem localizada, ela está numa área nobre de Salvador e também por ser uma praia bem pequena, o espaço é super disputado. Aliás, disputadíssimo, ou você chega cedo ou você não vai ter lugar na praia, não vai ter direito ao seu lugarzinho ao sol aqui, tá? Só para complementar aqui, ó, desse lado nós temos a praia do Porto da Barra, do outro lado do forte a gente tem outro forte, que é o Forte de Santo Antônio da Barra. Aliás, aqui há muitos fortes em Salvador também. Forte e igreja aqui é o que não falta, viu? Pensa numa cidade que tem igreja, moço. Aqui é a continuação da praia do Porto da Barra. É outro trechinho de praia que está do outro lado do Forte de Santa Maria. Esta parte aqui ela está isolada, é uma situação bem esdrúxula, né? Isolaram metade da praia, deixaram metade para usar, outra metade isolada. E essa aqui ela tem uma posição assim clássica, né? Eu acho ela mais charmosa. As pedras aqui elas dão um outro ar para a praia. Tem uma pequena faixa de areia, né? Neste outro trecho aqui praticamente já não tem areia, ó. A gente vai verificando aqui que é muita pedra. Mas é linda também. O forte já está ali, ó. Imagem linda também do forte aqui. Rende belas fotos. Inclusive você pode encontrar no canal aí um vídeo a respeito do forte, tá? A orla aqui ela é propícia para caminhada. Inclusive a gente tem utilizado aqui para fazer esse tipo de atividade. Limpo, agradável. À noite é bem iluminado. Então, tanto de dia quanto à noite, vale a pena. Além da vista, né? Você caminhar com uma vista desta aqui, ó, não é todo dia, né? Não é todo dia, a não ser que você mora em Salvador, né? Aí você pode fazer isso todo dia. Por falar em morar em Salvador, a gente veio para cá de Porto Seguro. E daqui a gente vai para Aracaju. Assim, uma diferença muito grande entre as pessoas de Porto Seguro e os daqui.
Ou seja, os baianos de lá parece que são mais carismáticos. Os daqui me pareceram assim, nos pareceram, né, um tanto torrões, assim, meio briguentos, meio cara fechada. E em Porto Seguro a gente teve muito mais facilidade em fazer amizades, em interagir mais com as pessoas. Dá teu like aí. Se não estiver gostando, pode reclamar também. Vai aí nos comentários, ó, aqui embaixo nos comentários e reclama aí. Aqui você pode fazer passeio de stand-up. A criançada pode brincar tranquila na água porque não tem ondas fortes, é mar de piscininha, é praticamente uma enseada. E também, pelo custo de R$10, você pode utilizar um kit aqui de guarda-sol e 2 cadeiras. E o pessoal vem te servir também uma cervejinha, um petisco aqui na praia. Apesar de não ter barracas aqui, o pessoal tem uma logística aí para trazer os alimentos aqui para a praia. Você pode remar um pouco também, trabalhar um pouquinho os braços, né? Só lembrando, né? Nós estamos aqui a 26 graus, inverno no sul. Nossos familiares lá nesse momento estão abaixo de 0 graus e a Bahia continua linda. Os holandeses, quando invadiram aqui, não eram bestas não, viu? Eles sabiam o que tinha de bom na Bahia. Ai, Martinha! Martinha do Porto da Barra! Eu tenho uma bala de pirata, piranha e picando só! Calabresa! Uma pimentinha! As ofertas são tão grandes e tão irresistíveis que a Jenny não resistiu a comer um escondidinho na praia. Este pôr do sol sensacional. O dia tá findando, você acha que a galera vai embora? Vai não! Aqui é Bahia, meu rei. Bahia é festa. Vou mostrar pra ti agora, olha só como ficou a praia em alguns minutos. O pessoal da guarda chegou aqui, limpou tudo, não ficou um sujeito na praia. Ali o guarda tá ali ainda, ó, mandando um ir embora. A beleza continua a mesma. Aqui em Salvador, no domingo e na segunda-feira, a praia está proibida devido à pandemia. No restante da semana não tem problema. O vírus não ataca. Só no domingo e na segunda. E hoje, como é segunda-feira, a galera tava aqui na praia, né? Aí a guarda chegou aqui e tirou todo mundo. Não tive a oportunidade de ver a festa, como que foi. Nós estamos aqui no porto, em Salvador. Ali você pode ver o elevador Lacerda no porto e a gente vai embarcar na escuna para fazer o passeio da ilha de Itaparica. Na partida você tem uma visão parcial do porto. Durante a nossa estadia em Salvador, a chuva tem nos perseguido, então sempre no horizonte aparece algo querendo correr atrás da gente. Eu não sei não, mas por essas nuvens carregadas aqui, eu acho que a nossa estadia aqui em Itaparica talvez esteja correndo risco. Chegando aqui o nosso resgate. Aqui é o seguinte, ó, nós já estamos na ilha de Itaparica, na praia. É uma das praias da ilha, esse mar de piscininha maravilhoso. A galera aqui que veio na escuna, a maioria já almoçou, já está fazendo uma siesta aqui na praia. Todo mundo de boa. Uma visão panorâmica maravilhosa. Deliciosa aqui a praia. Restaurante aqui, ó. Olha só esse teto. Primeiro eu vou mostrar o teto do restaurante para você. Agora eu vou te mostrar o piso. É muito show aqui, ó. Bem legal, uma comidinha gostosa. O almoço aqui não está incluso no valor do passeio, mas nós pagamos R$50 no buffet livre. Neste momento aqui a largura da praia está bem estreita, porque o restaurante aqui ocupa um espaço da areia e sobrou pouco aqui, mas é porque a maré agora está alta. Lá está a escuna. Ao fundo nós podemos avistar Salvador. Foto clássica, né? O nome manguezal da praia, porque ela está entre 2 mangues. Oi, Gô, conta pra nós o que você está comendo. Aqui, ó, o que eu tô comendo. Chega aí pra você ver.
vatapá. Isso aqui é um dos ingredientes do acarajé. É o vatapá, ó. Aqui, ó, caruru. Também é um ingrediente. Ó, tem até a babinha do quiabo. A babinha do quiabo, do caruru, tá? O caruru também é típico do acarajé. Então o vatapá e o caruru são dois tipos. E uma mariscada, né? Uma moqueca de marisco. E aqui uma berinjelinha, que é só para dar um ar de prato natureba. O restaurante tem outra ala, também muito agradável, hein? É muito legal aqui, ó. Quente com simplicidade. Não sei qual que seria o termo, como que eu determinaria isso aqui. Eu só sei que é muito legal. Nós estamos na ilha de Taparica, mas não dá para acreditar, viu? Olha só, a nojeira na praia de uma ilha, muita sujeira humana, né? Sujeira humana, né? Inacreditável. Infelizmente, nós encontramos muitas praias, a maioria delas com muita sujeira. Então, nós estamos aqui na ilha de Taparica. E é o nosso último passeio aqui na nossa estadia em Salvador. Balança, hein? Mexe demais, moço! Pegamos uma tempestade aqui com o mar revolto. Tá feio aqui, hein? Tá muito mexido o mar. Sinistra a chegada aqui, sinistra. Deus me perdoa! Dificuldade agora para chegar, porque tá bem difícil a chegada. Deve atrasar um pouco a nossa chegada no porto. Muito assustada. Olha só, Salvador está bem ali e não está fácil. Está escuro aqui dentro da embarcação. Bom, depois do grande susto que passamos, agora a nossa chegada aqui no Porto de Salvador. O comandante já foi aplaudido aqui, porque realmente fez um bom trabalho. Para ir ao forte, você pode ir pela orla aproveitando a paisagem. À medida que nos aproximamos do forte, a beleza só aumenta.
nós estamos no Museu Náutico, que você vai visitar antes de subir até o farol. Aqui nós temos o teodolito, que é um equipamento utilizado para confecção de cartas náuticas de embarcações. Aqui é um quadrante para verificação da altitude dos astros sem a necessidade de visualizar o horizonte. Instrumento de sombras, as peças componentes de um farol. Caravela latina, que era uma caravela menor, utilizada principalmente para fazer o contato entre as embarcações. A nau São Gabriel foi uma das caravelas utilizadas na frota de Cabral, que chegou até o Brasil. Esta aqui é uma réplica idêntica. Aqui no forte você vai encontrar também a lojinha básica de souvenirs, básica de sempre, né? Todos os pontos turísticos. Um capacete de escafandro. Pensa no peso disso aqui, extremamente pesado. Esse aqui é um ábaco que possui centenas de informações de cálculos para a construção de um saveiro. Um aparelho assim visualmente simples, porém de uma eficácia complexa. Santo Antônio, padroeiro do forte, obra do século XVIII, o corpo em terracota, as mãos e os pés em madeira. Vamos encarar essa subida aqui, Jenny? É o jeito, né? Já vamos fazer a atividade do dia. Vamos lá. Visão panorâmica aqui de cima do forte, a praia do forte. Forte, uma visão privilegiada do entorno. Obviamente, né, que todo forte tem uma visão privilegiada, porque os militares necessitavam para salvaguarda do local. O forte hoje encontra-se aos cuidados da Marinha do Brasil, bem como a maioria dos fortes brasileiros. Estava aqui pensando como que pode uma praia com essa água límpida, transparente, ser imprópria para banho. O flash dele atinge 70 km, mas não é esta lâmpada aí não, é aquela lá, ó. É esta lâmpada aqui, ó. Não parece, né? Mas ela é refletida, atinge 70 km, ele é ligado todas as noites e também em dias nublados. Galera na praia aqui embaixo. Agora aqui, ó, a visão bem ampla da Praia do Farol. Lá na frente é o Morro do Cristo. Agora aqui uma visão parcial da cidade de Salvador. Essa região aqui é a Barra. Ai, 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 que delícia, que delícia. A Choca, a mascote do hostel. Olá, tudo bem? Nós somos nômades, como você sabe. Nós não temos casa, mas nós temos um quintal espetacular. Nosso quintal hoje é o Pelourinho. Nós estamos aqui no Pelourinho, estamos morando em Salvador e nós vamos mostrar para você esse quintal maravilhoso. Vem para o nosso quintal. Em homenagem às grandes escolas de samba, segundo consta, o samba nasceu na Bahia. Isso mesmo, não foi no Rio não, hein? Que é o terminal de transporte marítimo de Salvador, e tem um acesso interessante aqui, ó, um bonde que desce fazendo o trajeto da Cidade Alta para a Cidade Baixa. O bonde faz o mesmo serviço que o elevador Lacerda. O elevador Lacerda, você tem um vídeo aí no canal, e ele vai levar as pessoas até na área marítima, área de terminal, tanto de passageiros quanto de carga. Um sobe e outro desce. Aqui, ó, olha aqui, ó, se você parar numa esquina aqui do Pelourinho, Pelourinho, você sabe, é um bairro de Salvador.
você vai ter essa visão, esta visão, esta visão aqui, onde a Gênesis está ali conversando, e mais esta visão. É impressionante, cada esquina do Pelourinho você tem uma visão diferente de casas belíssimas, sobrados maravilhosos, todos do período colonial brasileiro, sem contar a infinidade de igrejas que você vai encontrar. Cada cantinho você encontra uma igrejinha ou uma igrejona. Olha aí, ó, se você quiser aprender a tocar tambor, é aqui mesmo, a Escola do Olodum. Aqui, ó, no final de uma rua aqui do Pelourinho, no centro histórico, nós temos esta visão aqui, ó. Vou abrindo para você ver. A Igreja do Carmo. Aqui tem mais uma igrejinha escondida lá, ó, se você perceber. Ó. Volta aqui, tem outra torre escondida ali, ó, ao lado da antena. Uma que parece muito com a Catedral da Sé. Aqui embaixo, ó, é uma igreja. Esse telhado aqui, ó, olha a cruz dela. Rapaz, é muita igreja para uma cidade só, hein? Aqui foi a área comercial inicial de Salvador. Comércio de roupas. Vou dar um 360 aqui, ó. Nós estamos nesse pátio, que é um final de rua, na verdade. Foi construído aqui um pátiozinho. Olha só, é um fim de rua aqui de uma das ruas do centro histórico. Mais uma torrezinha, mais uma igreja, outra torre. Vou circundar aqui, ó, torre de igreja, outra ponta de torre de igreja. De um canto só eu mostrei mais de 10 igrejas para você. O tempo todo você vai achar alguma coisa interessante aqui. Lógico, só a visão das ruas já é maravilhosa, né? Mas sempre tem alguma surpresa pelo caminho, é bem legal. Música de rua você vai encontrar bastante também. E aqui foi a primeira sorveteria de Salvador. Música ao vivo sempre, né? Chegamos no Largo do Pelourinho, onde está a Fundação Casa Jorge Amado, que hoje está fechada devido à pandemia. Aqui você vai encontrar as baianas vendendo o acarajé. Você vai poder tocar tambor junto com as meninas aqui. Você vai ter uma visão um pouco mais privilegiada aqui do espaço. Tem a igreja aqui dos Homens Pretos. Todos os largos aqui do Pelourinho, esse é o mais famoso. 360 agora para você. Aqui você pode jogar capoeira com a galera, sozinho ou em dupla. Aqui a Igreja do Carmo, que está sendo restaurada. E aqui a Ladeira do Carmo. Ali foi gravado o filme O Paió, nessa casinha verde. Virando aqui, ó, foi gravado agora recentemente o filme Carnaval. E ali naquela ladeira subindo foi gravado o clipe do Michael Jackson. Famoso lugar, não? Pelo menos para gravações. E por turistas também, né? Que você pode fazer também atividade espiritual. E vamos seguindo que tem caminho pela frente, hein? Vamos lá. Vários produtos aqui, estilo Bahia. Agora a gente está passando aqui ao lado da biblioteca, que
que é gigantesca. Tudo isso é biblioteca. Algumas mesinhas de rua, onde você pode fazer um petisco e até mesmo uma refeição completa. Vai ser servido por uma baiana típica. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Uma igreja com uma torre só. Outra igreja com uma torre só. Quer saber a história? Essa história de igreja de uma torre só, eu conto no vídeo de Santa Cruz Cabralha, Centro Histórico de Santa Cruz Cabralha. Acessa lá que você vai descobrir. Hoje iremos trocar a roupa da alma na Ilha dos Frades, localizada na Bahia, mais precisamente no município de Salvador. Você vai fazer um passeio maravilhoso conosco e vai conhecer mais uma da beleza brasileira. Nós estamos aqui no porto, em Salvador. Ali você pode ver o elevador Lacerda. Logo abaixo do elevador Lacerda nós temos o Mercado Modelo. Aqui a Cidade Baixa, no porto, e a gente vai embarcar na escuna para fazer o passeio da Ilha dos Frades. O Mercado Modelo é um passeio que você pode fazer e você pode ver um vídeo no canal. O elevador Lacerda, que está bem ao lado, também você vai encontrar outro vídeo no canal. A escuna parte bem aqui ao lado do Forte de São Marcelo. Na partida você tem uma visão parcial do Porto de Salvador. Salvador tem 22 fortes que foram construídos para proteção no período colonial. De Salvador até a Ilha dos Frades, nós temos 1h40 de navegação. A escuna balança um pouco e é interessante aquelas pessoas que têm mal-estar ao navegar, que façam uso de uma medicação antecipadamente. Samba ao vivo durante o passeio. Agora estamos aqui passando pela ilha de Itaparica. Divide-se em dois municípios. O município de Itaparica e o município de Veracruz. A Jenny caindo no samba também. Aprendendo! Só aprendendo. Aqui nós já avistamos a Ilha dos Frades. Segundo consta a lenda, esta ilha recebe este nome devido ao fato de que no período da colonização, 2 frades vieram até a ilha para catequizar os índios tupinambás. Acabaram sendo assassinados. A escuna já está atracando na ilha e esta casinha aqui é o posto de controle, onde você tem que pagar uma taxa ecológica de R$25 para poder desembarcar na ilha. Esta ilha possui apenas 65 moradores, sendo quase que na sua totalidade pescadores. Ela tem 6 quilômetros de extensão e possui muitas praias. Aí, ó, a casinha que eu te mostrei é o terminal hidroviário da ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que é esta ponta da ilha onde nós estamos desembarcando. Desembarcamos aqui na ilha e agora seguiremos até a praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Pronto, chegamos à praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Este pequeno trecho de praia aqui tem uma estrutura de guarda-sóis. Agora não está ocorrendo a presença de mesas e cadeiras na praia por proibição da prefeitura. Aqui pertence a Salvador ainda. E a prefeitura proibiu cadeiras e mesas na praia, portanto somente guarda-sóis.
Não vejo muita lógica nisso, o pessoal vai se aglomerar do mesmo jeito, né? É até engraçado. E tem alguns restaurantes também. O Mar Verde Esmeralda. Aqui estão as escadarias que levam até a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Segundo reza a lenda, se você subir e descer correndo sem parar, você terá perdoado todos os seus pecados. Eu, como não tenho pecado nenhum, eu vou subir caminhando mesmo. Esta igrejinha foi construída pelos portugueses no século 17 e até há pouco tempo ela estava abandonada, caindo aos pedaços. Agora ela foi recuperada e aqui está o patrimônio para nós, que é um patrimônio histórico e cultural. Apesar da simplicidade, você pode ver a beleza aqui da igreja. Do morro onde está localizada a igreja, nós temos uma visão aqui da Baía de Todos os Santos. Esse trecho lá de terra ao fundo é a ilha de Itaparica. Voltando aqui mais à esquerda, nós temos Salvador, lá adiante. A principal característica desta praia é a qualidade da água. Água muito limpa, qualidade garantida aqui, segundo informações técnicas. E venta bastante. Mais uma vez a chuva nos perseguindo. Durante a nossa estadia aqui em Salvador, a chuva está sempre correndo atrás da gente.